essa é a Parashá Vaet Hanan. O Midrash que a gente vai estudar hoje é dessa Parashá, né? E essa Parashá, ela começa falando sobre Moshe, né? Então, Moshe, na Parashá passada, ele estava fazendo um discurso para a nova geração, né? Então, ele continua esse discurso e ele conta para essa geração, né? Para a geração nova, que a gente viu na Parashá passada, no Midrash passado, que Hashem tinha decretado sobre ele que ele não entraria na terra de Israel, né? Então, engraçado que até a gematria dessa palavra, Vaet Hanan, foi justamente o número de orações que Moisés fez para Hashem, para ele poder entrar na terra de Israel, né? Mas o que acontece? Ele começa a orar, fazer várias orações. Eu acho que vai ter que fechar o som Botar no mudo. do Wellington. Seu Wellington, coloca no mudo, no som, rapidinho. Para o áudio ficar limpo. Show. Então, Hashem, Moshe começou a orar para Deus. E chegou a hora que Deus falou, chega de insistência. A sua recompensa maior não é entrar na terra de Israel. Sua recompensa maior está no mundo vindouro. Você vai ser responsável na época de Mashiach, você vai ser responsável por conduzir todas essas almas que ficaram no deserto. Voltei. Maravilha. Voltei. Então o Criador começa justamente a falar isso, que a recompensa de Moisés não vai ser entrar na terra, e sim a recompensa dele vai ser no mundo vindouro e no mundo espiritual, né? E daí Hashem fala o seguinte com Moshe, né? Mas por conta das suas orações que você fez, se eu não te ajudar a realizar o seu desejo, o que vai acontecer? Vai acontecer que o povo, as pessoas vão falar que eu sou um Deus muito duro. Então, Moshe começou a falar para aquela geração que Deus mandou ele subir um monte, e quando Moshe subiu o monte, Deus mostrou justamente para ele, na mente dele, toda a terra de Israel, e foi como se ele estivesse caminhando sobre a terra de Israel. Então, na verdade, ele estava, na mente dele, ele estava andando, Midrash fala isso, que na mente de Moisés ele estava andando na terra de Israel, né? Então ele conheceu toda a terra através do Criador dessa forma. Então, de certa forma, sim, ele conheceu a terra de Israel. Não pisou com os pés físicos dele, mas com seus pés espirituais ele estava lá dentro, né? Logo depois, Moisés ele muda o tema, né, do discurso que ele está fazendo para aquela geração, e ele começa a falar dos mandamentos, das mitzvot, né? Então ele começa a falar para aquela geração, que a gente já até discutiu na Parashá passada, que era uma geração mais elevada do que a geração passada, que se eles estudassem, se eles cumprirem as mitzvot de forma correta, eles se tornariam, todos eles se tornariam sábios, né? E não só isso, Hashem fala para eles que quanto mais você se tornar sábio, quanto mais você buscar o Eterno, mais ele vai estar próximo de você, né? E o Midrash conta a história que é o seguinte, né? Certa vez um vizinho foi visitar, eram dois vizinhos, né? Um foi visitar o outro porque estava com problema, então ele bateu na porta lá do vizinho e falou, poxa, eu estou com problema, você quer conversar comigo? Aí, lógico, vamos conversar. E eles sentaram, conversaram. No outro dia, esse mesmo vizinho foi lá de novo, bateu na porta e, poxa, estou precisando conversar, eu ainda estou triste. Não tem problema, a gente conversa. E na quarta vez que esse vizinho foi, no quarto dia seguido, quando ele bateu na porta, o outro vizinho mandou o filho dele atender a porta. Não, atende a porta que esse vizinho está aqui de novo. Ih, vai encher minha paciência. Manda ele embora. Fala que eu não estou em casa. E o Midrash fala que justamente com o Hashem é o contrário. Quanto mais você recorre a ele, quanto mais você conversa com ele, quanto mais você se aproxima dele, mais grande você fica e mais próximo você fica dele. Então,
Moisés fala que uma das formas de você se aproximar do Criador é através dos estudos e através das mitzvot, cumprindo todas elas de forma correta. Porque você cumprindo as mitzvot, você está se aproximando dele, né? E daí Moisés começa a falar algumas coisas diretamente dos mandamentos, né? Então ele fala que o mandamento não pode ser adicionado e nem retirado. A única coisa que você pode criar são formas de proteger aqueles mandamentos. Então você pode criar leis para você proteger o povo, para proteger os mandamentos ali, mas você não pode nem adicionar e nem retirar nenhuma parte daquele mandamento. Logo depois, o Moisés fala da recompensa de se aproximar de um sábio, né? Então eles falam que uma das formas de você se tornar sábio, como a gente falou de um tema até passado, é você se aproximando de um sábio. Porque você se aproximando de um sábio, você vai conseguir cada vez mais entender a sua forma de pensar, entender a forma dele de agir, aprender também a se conectar mais com Deus, com o Eterno, através de um sábio, né? Ele fala justamente de Lot e Abraão, né? Então ele fala que Lot teve várias, e a gente lendo, se a gente for ler o Gênesis, a gente vai ver que Lot teve várias recompensas só porque ele estava próximo de Abraão. Por exemplo, ele teve grandes terras, teve terras vastas, ele teve muitos servos, assim como Abraão, mas justamente porque ele estava próximo de Abraão. Ele conseguiu riquezas também ao sair do Egito com Abraão, porque ele estava próximo dele. Então, o Midrash fala justamente de você, quando você se aproxima de um sábio, você pode ter recompensas, né? Lógico que a recompensa principal que a gente tem que, se a gente conseguir aprender de um sábio, é a sua sabedoria, né? Essa que é a mais importante, né? E Moshe, no final desse discurso sobre as mitzvot, ele fala para jamais o povo de Israel esquecer a outorga, a entrega da Torá, né? E o Midrash fala que justamente ele incrementou isso no seu discurso porque ele já viu, como Moisés era um grande sábio, ele conseguiu ver que no futuro o povo seria exilado, né? Então ele justamente deu o aviso: jamais esqueçam a outorga, a entrega da Torá. E ele continua falando: se vocês fizerem o mal, ou se vocês servirem outros deuses e abandonarem tudo que eu ensinei para vocês, a terra de Israel será dominada. E essa terra será dominada por idólatras. Mas Moshe continua, mas mesmo assim, Moshe fala: não quero que vocês pensam que eu te abandonei, né? Que o Eterno fala para eles, né? Que ele fala justamente que mesmo no exílio, por mais que vocês estejam longe, por mais que vocês tenham feito algumas besteiras, tenham se ligado à idolatria, tenham servido o Eterno mal, ele sempre vai estar próximo de você. E Moshe termina esse discurso sobre as mitzvot falando justamente o seguinte, né? Para que vocês voltem para a sua terra, existe uma condição: vocês vão ter que me servir com o coração e deixar de me servir com a boca. Então, uma das formas de você voltar para o Eterno, o Midrash diz que é você servir Deus com o coração e não somente com a boca, né? Ou seja, você servir também Deus com amor, com atitude, provar que você está fazendo aquilo ali. E é isso. Oi? E é isso que o Midrash fecha nesse discurso de Moisés, né? Logo depois, Moisés começa a falar dos 10 mandamentos, né? Então ele relembra, né? Como a gente sabe, ele está falando para aquela geração. Então ele relembra dos 10 mandamentos para aquela geração, que ele mesmo fala no Midrash, né? Muitos de vocês eram muito pequenos, outros nem nascidos eram nessa época. Então, Moshe, ele volta a falar todos os 10 mandamentos. E o Midrash destaca algumas coisas para falar sobre cada mandamento, né? Trechos pequenos, né? Óbvio. E ele fala o seguinte, né? O primeiro, que é crer em Hashem, né? Só um momento. Minha gatinha estava querendo sair. O primeiro mandamento é crer em Hashem, né? Crer em Deus.
E o Midrash faz a seguinte pergunta, né? Poxa, se os 10 mandamentos são tão importantes, por que que Deus não começou toda a Torá com os 10 mandamentos, né? Se os 10 mandamentos são muito importantes, deles se derivam várias e várias leis do judaísmo, por que Deus não começou justamente com o mais importante, que são os 10 mandamentos, né? E daí tem uma história muito interessante, né? Que é o seguinte, que um político, ele... Então tá falando da importância dos 10 mandamentos, né? Então por que Deus não começa a Torá com os 10 mandamentos, né? E a história que eu estava contando era a seguinte, né? Certa vez um político, ele se elegeu no primeiro turno, né? E daí, no primeiro mandato, na verdade, e daí ele começou a conversar com as pessoas e falar, eu quero que vocês votem em mim no segundo mandato, eu quero que vocês me elejam de novo. E a população começou a falar, por que eu vou eleger você? Eu não sei o que você fez. Então é justamente essa explicação, o do porquê a Torá só explica os 10 mandamentos bem mais para frente, e não no início, né? Porque Deus, primeiro, ele vai mostrar tudo o que ele fez, todas as realizações, como que ele trabalhou na vida de todos os patriarcas, de todo o povo, para assim, no meado e no final da Torá, ele dizer todas as suas leis, né? Que se deve cumprir. Então, primeiro, ele mostra o que ele é capaz de fazer, porque ele é infinito, ele é todo poderoso, e, no final, ele dá as suas leis para você poder viver, né? De uma forma bem sadia. Logo depois, o Midrash entra, o Moisés começa a explicar para aquele povo o segundo mandamento, né? E o segundo mandamento é não tenha outros deuses, né? Então, Moisés começa a falar algumas coisas que eram muito importantes, né? Por exemplo, ele começa a especificar o que quer dizer esses não tenham outros deuses. Por exemplo, Moshe fala que o Hashem falou o seguinte: vocês não podem fazer imagens minhas, eu não quero imagem, nem que seja para que você faça uma imagem com a boa intenção de querer me servir melhor, ou de querer achar que vai se aproximar mais de mim, ou me servir melhor. Eu não quero imagens, pois eu não sou um ser corpóreo, eu estou acima do físico, né? Então, ele proíbe fazer imagens dele. Logo depois ele fala que ele não existe outros deuses abaixo deles, ou seja, não tem um sócio de Hashem, não tem um Deus que é um outro Deus que não seja ele, ligado a ele, que ajuda ele, não. Só existe um. Ele é o único, né? Logo depois eles falam, Moshe fala justamente da importância de não entrar na idolatria, né? Então, Moshe fala para aquela geração que você não deve em nenhum momento estar ligado à idolatria. E o Midrash dá alguns exemplos, né? Ele fala, não se pode, de acordo com a lei judaica, não se pode nem se curvar perante uma imagem, nem para pegar um dinheiro e nem para amarrar os sapatos, né? Em nenhuma hipótese você pode fazer qualquer algo que diga ou que pareça que você está servindo ou está se subjugando a uma imagem, né? Logo depois ele entra no terceiro mandamento, né, que é não digas o nome de Hashem, né, de Deus em vão. O quarto mandamento, Moisés explica para aquela geração, é santificar o Shabat, né? Então ele fala da importância do Shabat. Ele fala justamente o Shabat é um local onde toda a família deve estar unida, e podendo ser essa família de sangue ou não, sendo que todas as pessoas elas têm que estar unidas no Shabat. Todas as pessoas que levam o Shabat, que acreditam, que fazem os mandamentos, elas têm que, pessoas que se complementam, elas devem estar unidas e todas elas devem trabalhar juntos no Shabat, né? E uma outra coisa que o Midrash fala muito legal, né? A história de um rabino, eu esqueci de anotar o nome dele aqui, mas era um rabino da época talmúdica, né? E fala que certa vez ele era o Shabat e ele estava se encaminhando para ir para a sinagoga. E daí ele estava andando pela terra dele e ele viu que ele plantava vinhos, né? Ele plantava vinhos, desculpa, plantava uva, né? Plantava vinho. Ele plantava uva, né?
tinha um vinhedo, e daí ele passando pela cerca, ele notou que a cerca estava com um defeito, né? E ele começou a pensar, poxa, eu vou ter que consertar essa cerca, e daí ele começou, aí daí ele se pegou, poxa, eu estou no Shabat, não é momento de eu ficar pensando nas coisas do mundo, ensina a minha elevação. Então ele pediu desculpa para Deus, ele falou que por conta dele ter feito isso, por conta dele ter pensado em algo que não tem necessidade de se pensar, que é algo supérfluo no Shabat, ele nunca iria ajeitar aquela cerca. E o que Deus fez? Deus, segundo o Talmud, né, o relato desse rabino, Deus fez brotar uma árvore enorme naquela cerca quebrada que ele pôde colher muitos frutos daquela árvore que nasceu. Em troca da boa intenção, né, que ele tinha com o Shabat e de não desviar a sua mente para coisas mundanas no dia do Shabat, né? E sim se concentrar na sua elevação e na sua... se concentrar em si na sua elevação. Né? Logo depois, o Midrash começa a falar do quinto mandamento, que era honrar pai e mãe. E Moshe fala o seguinte, né? Eu até abri aspas, né? Ele fala para toda aquela geração, né? Quando Hashem falou para mim de honrar pai e mãe, ele disse o seguinte: é como se eu viesse entre eles e o filho tivesse... Desculpa. É como se eu viesse entre eles e o filho tivesse honrado a mim. Ou seja, honrar pai e mãe é como se você tivesse... É como se Deus estivesse no meio da sua família, Deus está ali na sua família, e é como se você estivesse honrando não só os seus pais, mas sim honrando ao próprio Hashem. Né? E daí também entramos no conceito, até que o Moré já abordou muitas vezes, né, da Kabbalah, né, que honrar pai e mãe é honrar a sua sabedoria e o seu entendimento. Que, de certa forma, você honrando sua sabedoria, você honrando sua sabedoria, você honrando seu entendimento, você com certeza vai estar realizando não só esse mandamento, mas como todos os mandamentos da Torá, porque você se ligando essas duas qualidades nossas, né, essas duas propriedades do ser humano, você vai estar com certeza se ligando muito em Deus, né? Logo depois, Moisés fala do mandamento de não assassinar. Ele fala que o assassinato não só é o assassinato físico, não só você matar aquela pessoa, que isso já é óbvio, né? Mas sim, mortes indiretas. Então ele fala, Moisés fala justamente de fofocas. Se você fazer uma fofoca que leve aquela pessoa à morte, você é responsável pelaquela morte. Se você desvia uma pessoa do Criador, isso é considerado como se fosse uma morte, porque você está afastando aquela pessoa do Criador. Realizar aborto também, o Midrash fala que é cometer um assassinato, né? E logo depois, Moisés fala do não cometer adultério, e daí ele não dá nenhuma especificação, só fala que Moshe contou esse mandamento e explicou todo ele para aquela geração. Logo depois ele também fala de não furtar. Então, também o Midrash entra até algo que já foi tema da aula do Moré, né? De não furtar, né? Mas esse não furtar também não é só o furtar que você pensa, eu vou roubar algo físico daquela pessoa. Mas não, às vezes você pode estar querendo uma vaga de um emprego e você derruba aquela pessoa, você tira aquela pessoa trapaceando ela, você está roubando algo que seria daquela pessoa. Então, Moshe fala que todos os significados dos 10 mandamentos não só são os literais, não só é aquilo que está escrito, mas derivam de muito mais outras coisas. O não roubar não é só roubar algo físico, ou um material, ou algo que pertence àquela pessoa, mas sim de você roubar conhecimento, de você roubar uma oportunidade que aquela pessoa estava tendo, né? E o Midrash conta uma história muito legal, né? Que é o seguinte, né? E Moshe fala, né, que as pessoas que roubam, né, todas elas serão punidas. Não adianta, será punida ou nessa vida ou em outra vida, mas a punição chegará para aquela pessoa, né? Então, e
o Midrash conta a seguinte história, né? Que certa vez um judeu, ele estava viajando, né? Ele era comerciante, então ele trabalhava muito viajando. E daí ele ficou numa estalagem, certo dia. Só que ele tinha medo, como ele não conhecia aquele local, ele tinha medo de deixar as moedas dele de ouro dentro da estalagem, mas também tinha medo de sair e ser assaltado e perder aquelas moedas. Então o que ele fez? Ele cavou dentro do quarto dele um buraco, colocou as 500 moedas de ouro e tapou. Só que dentro do quarto dele tinha um buraco, e nesse buraco o estalageiro, né, o dono do hotel que ele estava, né, da hospedagem que ele estava observando onde ele colocou os 500 reais, as 500 moedas de ouro. E o cara olhou e tal, e esse judeu foi e saiu. Quando ele chegou, ele pensou, caraca, quando ele foi ver o dinheiro dele, cadê as 500 moedas de ouro dele? Ele falou, putz. Aí ele pensou o seguinte, poxa, quem pode ter pegado esse dinheiro? Ninguém me viu aqui. Se alguém me viu por uma fresta, o único que tem conhecimento disso só pode ser o estalageiro. Então eu vou testá-lo. Então o que ele fez? Ele foi, desceu, arrumou todo o esconderijo que ele fez com, dinheiro, com as moedas de ouro dele do mesmo jeito. Ele desceu e falou com o estalageiro o seguinte: oi, tudo bem? Tudo. Ele, o senhor conhece aqui a Redondeza? Você sabe como é que é? A rua costuma ser perigosa? Ele, ó, a rua aqui é perigosa. Então, porque eu fiz o seguinte, eu guardei 500 moedas de ouro no meu quarto, de tal e tal forma. Mas então, já que você está falando que andar na rua é muito perigoso, o que eu vou fazer? Eu vou guardar mais 800 moedas de ouro lá, porque eu tenho medo de andar com dinheiro. Já que você falou que a rua é perigosa, eu tenho medo de andar com tanto dinheiro assim. O estalageiro escutou, falou, quando ele saiu, o estalageiro, poxa, vou devolver o dinheiro. Por quê? Vou ganhar mais. Eu vou colocar os 500 lá, ele vai colocar mais 800. Quando ele sair de novo, ó, 1.300 peças de ouro que eu vou ganhar. E daí, o judeu saiu, ele foi, colocou o dinheiro de volta, as 500 peças de ouro de volta. Quando o judeu voltou, encontrou as 500 peças de ouro. Daí ele pegou o dinheiro, foi embora e nunca mais voltou, né? E o cara ficou, o ladrão ficou sem nada, né? E daí, é o que Moshe explica para aquela geração, né? Que roubar não adianta, você nunca vai conseguir roubar. Por mais que você roube de certa pessoa, aquilo terá consequências para você. E normalmente as consequências são muito piores, né? O preço que você tem a pagar é maior do que daquela atitude que você fez. Logo depois, ele fala, o Midrash fala de não dar falsos testemunhos, né? Fala que isso também é muito importante, porque você pode acabar prejudicando uma pessoa para poder querer favorecer outra, né? E por último, ele fala, né? O Midrash fala do 10º mandamento, que é não desejar aquilo que não te pertence. E o Midrash fala que Moisés explicou para aquela geração, né? Assim como os outros mandamentos, como eu expliquei alguns, esse não roubar não era só esse não desejar, né, não invejar o seu próximo, não é só com coisas físicas, mas também não só invejar o que aquela pessoa tem, mas invejar, às vezes, o intelecto, invejar, às vezes, aquela pessoa tem uma aptidão muito boa e você tem uma inveja daquela pessoa por causa disso. E Moisés fala o seguinte para aquela geração: vocês podem até invejar, mas a única coisa que vocês podem invejar dos outros são as suas conquistas espirituais. Então, se você quer sentir inveja de alguém, você pega aquela inveja que você tem, transforma essa inveja em conquistas espirituais. Você quer invejar alguém? Inveja o Rebbe. Inveja para você ser parecido com o Rebbe na elevação espiritual dele. Isso é uma boa inveja, não é uma inveja caché. Falar assim. Logo depois de explicar os 10 mandamentos para aquela geração, né, Moisés começa a falar, ensinar o Shema Israel para toda aquela geração, né? Então, logo depois dos 10 mandamentos, ele começou a falar do Shema Israel, né? Então, ele fala de algumas qualidades que o Shema Israel tem, né?
Então ele fala de aceitar a unicidade de Deus, né? Tudo isso está contido no Shema. Amar a Deus, o estudo de Torá, a importância de você passar esse estudo para as outras pessoas, e a importância de você recitar ele diariamente, né? Por todas essas qualidades que ele tem. Então, o Moshe começa a destacar algumas partes do Shema e começa a explicar ele para aquela geração. Então, ele começa a falar, né? O início do Shema, né? Shema Israel, Hashem Elokeinu, né? Para não ficar falando o nome sagrado de sempre, né? Então, aqui no caso, o Midrash ele troca as palavras para não usar o Adonai, ele coloca Hashem, né? Então, qual a importância de falar Shema Israel, Hashem Elokeinu? Ele fala justamente para você aceitar o domínio de Hashem. Então, toda essa parte inicial do Shema Israel é justamente para você aceitar o Eterno. E não só isso, você aceitar que Ele é a realidade absoluta, né? Ele que é a realidade, né? Todos nós só existimos, né? Por conta da bondade dele, né? Mas, na verdade, o único ser que é real, que está acima de tanto do físico quanto do metafísico, é justamente o Eterno, né? E não só isso. Moisés fala que o início do Shema Israel, justamente essa parte, tem o seguinte significado, né? Que Hashem fala. Hashem fala o seguinte, né? Eu criei o mundo em um sistema de parceria, né? Então Hashem começa a falar para toda aquela geração que Deus criou o mundo em um sistema de parceria. E por que Deus criou o mundo em um sistema de parceria? Justamente para evitar e acabar com o egoísmo, né? Então nenhum ser humano, nenhum ser, ele é autossuficiente, né? Todo ser humano necessita de um outro ser humano e todo ser humano também necessita do eterno, de Deus, né? Para poder sobreviver, né? Então, essa é a importância só dessa primeira parte do Shema Israel, né? Que Moisés dá, né? E daí ele continua com algumas, né? Algumas outras, né? Ele fala de amarás o eterno teu Deus com todo o teu coração e com todas as tuas posses, né? E daí ele fala, o Midrash contra a história famosa do Zohar, né? Que é justamente do príncipe e a prostituta, né? E ele fala o seguinte, que a história, né, só para a gente relembrar a história da prostituta e do príncipe, que é o seguinte, né, que o rei, ele queria que o príncipe fosse seu substituto, né, fosse o rei no seu lugar, mas para isso o príncipe ele tinha que ser merecedor, né, desse trono, né? Ele não ia oferecer o trono sem o filho dele ser qualificado para isso. Então daí ele contrata a prostituta mais devassa de todas, né, para poder tentar o filho dele, para ver se o filho dele se o filho dele realmente tem o mérito de ser o rei, né? Então, é isso que Moshe explica nessa parte do Midrash, né? Porque a gente deve amar Deus, né? Que amarás o eterno teu Deus com todo o teu coração e com todas as tuas posses, né? Então ele fala, Moisés, né? Explica para aquela geração. Voltei. Então, voltando, né? Então, Hashem quer que a gente ame ele mais do que os nossos impulsos, né? Então, não só os impulsos, mas as suas posses também, né? Então, nessa parte, Moshe também mostra para aquela geração nova, né? Que tudo que a gente tem, todas as nossas conquistas, todos os nossos... todas as coisas, seja o emprego, seja o dinheiro que você nasceu numa família rica, tudo isso que a gente deu foi Deus. Então você deve amar Ele com todo o seu coração e com todas as suas posses, né? Logo depois, né? Ele começa a falar do outro trecho do Shema. Ah, não, minto. Daí ele começa a falar, o Moisés, sim, que você deve amar Deus acima dos seus impulsos, né? Então Moisés fala para aquela geração que você não tem que destruir o seu impulso, você tem que transformar o seu impulso em algo bom, né?
Então ele dá alguns exemplos, né, que Moisés deu para aquela geração, né? Então ele fala para aquela geração, se você tem, se um dos seus defeitos é ser orgulhoso, então você faz o seguinte, então você transforma o seu orgulho em algo bom, né? Então se orgulha em cumprir todos os mandamentos e se orgulha em ser cada vez uma pessoa melhor. Então tem orgulho da pessoa que você é e da pessoa que você está se transformando. Se você é uma pessoa extravagante, eu sou uma pessoa muito extravagante, eu gasto dinheiro com muita coisa supérflua. Moisés fala para aquela geração, não tem problema. Já que você gosta de esbanjar, então você pega o seu dinheiro e você esbanja, mas você esbanja em tzedakah para as pessoas que necessitam. Então, a sua obrigação não é destruir o seu Yetzer Hará, em sim você dominar o seu Yetzer Hará. Não tem como você destruí-lo, e sim dominá-lo, né? Logo depois, entra na parte do Shema, que Moisés explica que é amar Hashem. E eu me perdi aqui, rapidinho. Não, está aqui embaixo. E estas palavras que eu vos ordeno hoje estarão sobre o teu coração, né? Então, Moshe explica que toda a prática da Torá, todas as orações, todas as mitzvot, tudo aquilo que você se liga a Deus, você tem que ter aquilo como se fosse algo vital para a sua vida. Porque dessa forma você vai conseguir dar importância e cada vez mais se ligar com Deus, né? E ele termina falando a última parte que ele fala sobre o Shema Israel, né? Que é o seguinte, né? Inculca-as diligentemente aos teus filhos e falarás sobre elas estando em tua casa e andando por teu caminho, né? Então ele fala, Moisés, da importância de você ensinar Torá, ensinar todas as mitzvot, ensinar toda a sabedoria para os seus filhos, né? E não só isso, Moisés fala que os professores, às vezes o pai não tem tempo, ou então aquela criança é órfã, então os professores eles funcionam como os pais também, porque muitas vezes os professores são as pessoas que educam e que levam as mitzvot, levam a sabedoria para aquela pessoa ou para aquela criança, né, de preferência, na sua vida, né? Então o professor e o pai, Moisés, têm o mesmo papel, ambos são iguais, porque ambos estão trazendo a elevação daquela alma, né? Tanto o professor quanto o pai. Então o professor ele é comparado a um pai, né? Logo depois ele fala de fale por onde os... Desculpa, peraí. Tá. E falar diligentemente a seus filhos e falar sobre elas estando sobre o teu caminho, né? Então Moisés fala que não adianta só você estudar a Torá e cumprir aquelas mitzvot se você não segue todos aqueles preceitos durante a sua vida, em todos os momentos da sua vida, né? Então, ele fala justamente da prática, o que o Moisés está querendo dizer é justamente da prática, né? Não adianta nada você estudar a Torá, você passar o dia inteiro lendo os livros, se você não aplica aquilo que você está lendo e aquilo que você está aprendendo, né? Então, é justamente esse o significado dessa parte do Shema Israel. E não só isso, né? Aí o Midrash termina essa parte do Shema Israel e conta a história de um sábio, né? O Midrash não diz qual, mas um sábio contemporâneo que ele fala justamente da importância que seus pais davam para o seu estudo de Torá. Então ele vivia se eu não me engano, na Rússia, né? E durante o inverno, o que aconteceu? O pai dele perdeu a empresa e o pai dele não tinha como pagar mais os estudos dele de Torá. Então, o que o pai dele fez? O pai dele, segundo a história, né, o pai dele tinha um fogão, um forno, né, que esse forno servia tanto para cozinhar quanto para poder aquecer a casa, né? Então, ele pegou esse forno no inverno, vendeu esse forno para que o filho dele pudesse estudar a Torá. E esse sábio fala muito bem disso e falou o quanto isso impactou na vida dele, o quanto a seriedade.
Caiu de novo. Voltei pela 1000ª vez. E daí ele fala justamente disso, né? Que todo o carinho que os pais deles tiveram, que os pais deles tiveram com o estudo dele, influenciou muito. E, inclusive, fez o tornar um grande rabino, né? Da época, né? Então tá aí justamente a importância do estudo, né? E da seriedade do estudo e quão importante o papel dos pais e dos professores, né? Na vida de uma pessoa. E Moshe termina, né, o seu discurso, né? Aqui aí já termina o discurso de Moshe, foi bem longo. Então ele termina o seu discurso falando, primeiro dando mais um aviso àquela geração, né? Falando que quando eles forem ricos, né? Porque ele falou, né, para aquela geração, quando vocês chegarem na terra de Israel, vocês vão estar acostumados com as riquezas, mas cuidado, porque quase sempre com as riquezas o ser humano tende a esquecer do Criador. Então, fiquem próximo de Deus, tanto na sua miséria quanto na sua riqueza, né? E Moshe atenta que, justamente na riqueza, que é mais difícil de você se voltar para o Criador, né? Porque tá tudo bem, tá dando tudo bem na sua vida, você tem tudo, você acha que você tem tudo, que você que é o provedor de tudo na sua vida, então que você não tem necessidade de Deus para nada, né? Então, Moisés chama a atenção para isso para aquela geração, né? Logo depois ele fala também que não se deve testar a Hashem, né? Então ele dá o Midrash do exemplo bem legal, né? Fala o seguinte: se eu fizer isso, por exemplo, uma pessoa conversando com Deus, né? Hashem, se você me der isso, eu vou fazer isso. Você não deve ter Deus como se fosse uma moeda de troca. Moisés fala isso para aquela geração, né? Então você não deve testar Deus. Você não deve falar, se você me der isso, eu vou fazer aquilo. Primeiro que você não deve testar, segundo que Deus não é uma moeda de troca para você ficar barganhando com ele. E por último, agora para fechar o Midrash, né? Moisés fala justamente das outras nações, né? E inclusive fala de nós, né? Benei Noah, né? Então ele fala que vocês devem tratar as outras nações muito bem. E terão nações que irão viver no meio de vocês. Porém, essas nações que viverão no meio de vocês, elas terão alguns mandamentos. E esses mandamentos são todos os 7 mandamentos da lei de Noa, né? Aí vou anotar aqui, só falar de cada um deles, né? Que é não adorar ídolos, né? Não estabelecer determinadas relações maritais, né? Não matar, não comer parte de um animal vivo, não blasfemar a Deus, não roubar e criar cortes judiciais, né? Então Moisés termina esse Midrash falando justamente de nós, né, Benei Noas. Ele fala que nós, sim, qualquer povo, na verdade, ele poderá viver próximos aos judeus desde que eles cumpram as 7 leis de Noa e desde que eles acreditem em Deus, né? E para terminar, né, e assim termina o Midrash, né? E eu trouxe a conclusão, né? Eu sempre pego um pedacinho do Midrash da semana e eu gosto de comentar, né? E o pedaço que eu queria comentar do Midrash de hoje é justamente da importância de você ter um professor na sua vida, ou um professor, ou um pai, ou alguém que te oriente, que te ajude muito na sua vida, seja para o que for, né? Seja aconselhando, seja para te ajudar a tornar uma pessoa melhor, né? E eu, lendo esses dias o Tanar, né? Eu li o seguinte versículo, né? Que era do livro de Provérbios, né? Do rei Salomão, né? E ele fala o seguinte, no capítulo 24, no versículo 26, no versículo 8, se eu não me engano. O capítulo é o 24, eu anotei aqui. E o rei Salomão fala o seguinte, né? Por que, na verdade, por que não? Ele fala o seguinte, né? Abre aspas, né? Com sábias estratégias lutarás tua guerra, e a vitória resultará da superioridade dos seus conselhos. Ou seja, na leitura que eu fiz, né?
que o rei Salomão está falando? De guerra física? Não. Ele está falando justamente com a guerra espiritual que todos nós temos, né? Nossas guerras espirituais, né? Todos nós travamos a nossa batalha com o nosso Yetzirah todo dia, né? Então, o que o rei Salomão está falando? Primeiro ele fala que se você quer combater uma guerra, e essa guerra é a nossa guerra interna, primeiro a gente deve ter estratégias. Então, primeiro a gente tem que ter sabedoria. Então, ele fala que você tem que ter estratégias e sabedoria para você combater essa guerra. E segundo, a sua vitória, ou seja, a nossa vitória sobre o nosso Yetzirah, né, a nossa transformação no nosso Yetzirah, ele só vem com a superioridade dos conselhos. E quem que traz os conselhos para a gente? Justamente nossos professores, no nosso caso, né, o Moré, ou seja lá, outra pessoa que você tenha que é muito próxima, que te ajuda muito. Então, acho que é justamente isso que eu queria trazer, né? E que não só o judaísmo, mas o mundo, né? Ele não é algo isolado, né? Ninguém, como a gente também viu nesse Midrash, né? Ninguém é autossuficiente, né? Então, para a gente poder se elevar, nós precisamos da ajuda um dos outros, né? Então, assim eu fecho o Midrash. Muito bom, hein? Maravilhoso. Amém. Amém. Baruch Hashem. E deixa eu dar posso fazer uma nota?